Capítulo 11. Gênese mosaica. A Gênese é o primeiro livro de uma série de 5, por isso mesmo denominado Pentateuco, escrito por Moisés em épocas diferentes da sua longa e trabalhosa peregrinação terrena. Para muitos historiadores e exégetas, Moisés não escreveu pessoalmente estes 5 livros, mas somente o primeiro. Seus ensinamentos, segundo dizem, foram deturpados e acomodados pelo sacerdócio hebreu, segundo suas conveniências de dominação religiosa, exatamente como aconteceu e ainda acontece com os ensinamentos de Jesus. A Gênese trata da criação do mundo e dos primeiros acontecimentos, historia as primeiras gerações do povo hebreu e os fatos que com ele se deram até seu estabelecimento no Egito. Quanto aos demais, a saber, Êxodo, Levítico, Números e o Deuteronômio narram os episódios da libertação do cativeiro egípcio, das marchas e acontecimentos que a partir daí se deram até a chegada à terra de Canaã, como também da legislação, dos ritos, das regras de administração e do culto, que o grande enviado estabeleceu como norma e diretrizes para a vida social e religiosa desse povo. Por essas obras se vê que Moisés, além de sua elevada condição espiritual, era por todos os respeitos uma personalidade notável, admirável condutor de homens, digno da tarefa planetária que lhe foi atribuída pelo Senhor. Essas são as razões pelas quais a tradição mosaica merece toda a fé, principalmente no que se refere à autenticidade dos acontecimentos históricos ou iniciáticos que revela. Entretanto, é necessário dizer que o Gênese possui, também, contraditores no que se refere à sua autoria, pois que, segundo uns, ao escrevê-lo, o profeta valeu-se de tradições correntes entre outros povos orientais, como caldeus, persas e hindus, já existentes muito antes da época em que ele mesmo viveu. Segundo outros, o profeta não copiou propriamente essas tradições, mas foram elas introduzidas no livro em épocas diferentes, conforme ia evoluindo entre os próprios hebreus a concepção que faziam da divindade criadora, concepção essa que, cronologicamente, passou de eloísta, muitos deuses, para javista, mais de um Deus, e desta para jeovista, um só Deus. Realmente, há muitas semelhanças em algumas dessas tradições, mormente no que se refere, por exemplo, ao dilúvio asiático, à criação do primeiro casal humano, etc. Também não há dúvida que as interrupções, mudanças de estilo e as repetições observadas nos capítulos 7º e 8º dão fundamento a essa suposição de duplicidade de autores. Vejam-se, por exemplo, no capítulo 7 do Gênese, as repetições dos versículos 6 e 11, 7 e 13, 12 e 17, 21 e 23, e no capítulo 8º, versículos 13 e 5. Capítulo 7. E era Noé da idade de 600 anos, quando o dilúvio das águas veio sobre a terra. 11. No ano 600 da vida de Noé, no mês segundo, as janelas do céu se abriram. 7. E entrou Noé e seus filhos, e sua mulher e as mulheres de seus filhos, com ele na arca. 13. E no mesmo dia entrou Noé e Sem e Cã e Jafé, os filhos de Noé, como também a mulher de Noé e as 3 mulheres de seus filhos com ele na arca. 12. E houve chuva sobre a terra 40 dias e 40 noites. 17. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra,
e cresceram as águas. 21. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tanto de ave como de gado, e de feras e de todo réptil que se roja sobre a terra e todo homem. 23. Assim foi desfeita toda a substância que havia sobre a face da terra, desde o homem até o animal, até o réptil, e até as aves do céu. Capítulo 8. 3. E as águas tornaram de sobre a terra continuamente, e ao cabo de 150 dias minguaram. 5. E foram as águas indo e minguando até o 10º mês. Como se vê dessas ligeiras citações, as repetições com estilo e redação diferentes são sobejamente evidentes para se admitir que houve realmente interpolações e acrescentamentos nestes textos. Mas como quer que seja, isto é, tenha o profeta copiado as tradições orientais, no que, aliás, não há nada a estranhar, porque as verdades não se inventam, mas unicamente se constatam e perpetuam. Ou tenha o livro sido escrito em épocas diferentes, por acréscimos trazidos por outras gerações de interessados, de qualquer forma, estas tradições são veneráveis, e a obra de Moisés, até hoje, nunca foi desmerecida, mas ao contrário, cada dia ganha mais prestígio e autoridade, podendo nos oferecer valioso testemunho dos acontecimentos que estamos comentando. Ultimamente tem surgido também documentação de caráter mediúnico, segundo a qual os ensinamentos verdadeiros do profeta, após sua morte, no Monte Nebo, foram recolhidos por seu discípulo Essém e conservados religiosamente por seus continuadores, os essênios, nos diferentes santuários que possuíam na Palestina e na Síria, como sejam o do Monte Hermon, do Monte Carmelo, de Quarantana, do Monte Nebo e de Moabe. Mas quanto a Gênese, o testemunho da descida dos capelinos está ali bem claro e patente nos seus primeiros capítulos, e por isso estamos nos apoiando neles com perfeita confiança, como base remota de documentação histórico-religiosa. Capítulo 12. 7. O capelino. Vimos no capítulo 10 qual a significação simbólica dos primeiros filhos de Adão, Caim e Abel, e diremos agora do ponto de vista propriamente histórico ou cronológico, a descida dos exilados é representada na Gênese pelo nascimento de Sete, o terceiro filho que Adão, como diz o texto, gerou a sua semelhança, conforme sua imagem. Assim, aquele que com ele mesmo, Adão, se confunde, é-lhe análogo. Se Adão, no símbolo, representa o acontecimento da descida, a queda das legiões de emigrados, e os dois primeiros filhos, o caráter dessas legiões, Sete, no tempo, representa a época do acontecimento, época essa que no próprio texto está bem definida, com o seguinte esclarecimento: os homens então começaram a evocar o nome do Senhor. Isso quer dizer que a geração de Sete é a de espíritos não oriundos da terra, os das raças primitivas, bárbaros, selvagens, ignorantes, virgens ainda de sentimentos e conhecimentos religiosos, mas outros, diferentes, mais evoluídos, que já conheciam seus deveres espirituais, suas ligações com o céu.
espíritos já conscientes de sua filiação divina, que já sabiam estabelecer comunhão espiritual com o Senhor. Por tudo isso é que Moisés, como se vê no texto, desenvolve em primeiro lugar a genealogia de Caim e a interrompe logo para mostrar que ela não tem seguimento. De fato, nela só se refere a profissões, crimes e castigos, para deixar claro que só se trata de demonstrar o temperamento, a capacidade intelectual e o caráter moral dos indivíduos que já formaram a corrente de Caim, das legiões de exilados, como já dissemos, ao passo que desenvolve em seguida a genealogia de Sete, a saber, a dos exilados em geral, enumerando-lhes as gerações até Noé e prosseguindo daí para diante sem interrupção, como a dizer que dessa linhagem de Sete é que se perpetuou o gênero humano, cumprindo-se assim a vontade do Senhor, quando disse: frutificai, multiplicai e enchei a terra. A passagem referente a Noé daquela narrativa simboliza o juízo periódico de Deus, que, como já dissemos, ocorre em todos os períodos de transição, em todos os fins de ciclo evolutivo, a separação dos bodes e das ovelhas, o expurgo de gerações degeneradas, acontecimento espiritual a que o Divino Mestre também se referiu mais tarde, no Sermão do Monte, quando disse, em relação aos tempos vindouros, que são os nossos. E quando o Filho do Homem vier na sua majestade, e todos os santos anjos com ele, então se assentará no trono de sua glória, e todas as nações serão reunidas diante dele, e apartará uns dos outros, como o pastor aparta dos bodes as ovelhas. A humanidade daquela época tocou um acontecimento desses, com os cataclismos que então se verificaram, que mais para diante relataremos. Capítulo 13. Da descida à corrupção. E aconteceu que, como os homens começaram a se multiplicar sobre a face da terra, e lhes nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Isto quer dizer que os degredados, aqui mencionados como filhos de Deus, encarnando no seio de habitantes selvagens do planeta, não levaram em conta as melhores possibilidades que possuíam como conhecedores de uma vida mais perfeita e, ao desposarem as mulheres primitivas, adotaram seus costumes desregrados e deixaram-se dominar pelos impulsos inferiores que lhes eram naturais. Chegaram numa época em que as raças primitivas viviam mergulhadas nos instintos animalizados da carne e, sem se guardarem, afundaram na impureza, não resistindo ao império das leis naturais que se cumpriam irrevogavelmente, como sempre sucede. Já vimos que a encarnação dos capelinos se deu em sua primeira fase, e mais profundamente entre os Rutas, habitantes da Lemúria e demais regiões do Oriente, povos estes que apresentavam elevada estatura, cor escura, porte simiesco e mentalidade rudimentar. Esses detalhes, mormente a compleição física, ficaram também assinalados na Gênese. Havia naqueles dias gigantes na terra, e também depois, quando os filhos de Deus tiveram comércio com as filhas dos homens,
e delas geraram filhos. Este trecho da narrativa bíblica tem sido comentado por vários autores com fundo interesse, servindo mesmo a divagações de literatura fantasiosa que afirma ter havido naquela época um estranho conúbio entre seres celestes e terrestres, de cujo contato carnal nasceram gigantes e monstros. Porém, como se vê, não se deu, nem teve o fato nenhum aspecto sobrenatural, pois gigantes haviam, conforme o próprio texto esclarece, tanto antes como depois que os capelinos, filhos de Deus, encarnaram. Nem podia ser de outra forma, considerando-se que eles encarnaram em tipos humanos já existentes, as características biológicas que na época lhes eram próprias. E é sabido que os tipos primitivos de homens e animais eram agigantados em relação aos tipos atuais. Não há que estranhar, porque nos tempos primitivos tudo era gigantesco: as plantas, os animais, os homens. Estes, principalmente, tinham que se adaptar ao meio agreste e hostil em que viviam e se defender das feras existentes, da inclemência da própria natureza. Por isso, deviam possuir estatura e força fora do comum. Os lemurianos e os atlantes tinham estatura elevada e os homens do Cro-Magnon, que já estudamos, a julgar pelos esqueletos encontrados numa caverna perto do povoado do mesmo nome na França, possuíam em média 1,83, ombros muito largos e braços muito curtos e fortes, bem menores que as pernas, o que prova serem já bem distanciados dos símios. As construções pré-históricas, como os dólmens, menires, pirâmides, etc., eram de dimensões e peso verdadeiramente extraordinários. E somente homens de muita desenvoltura física poderiam realizá-las e utilizá-las, porque na realidade eram túmulos gigantescos para homens gigantescos, que ainda se encontram em várias partes do mundo, e em todas as partes têm mesmo o nome de túmulos de gigantes. Mas sigamos a narrativa bíblica no ponto em que ela se refere a essa mistura de raças de orbes diferentes. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Isso nos leva a compreender que a fusão então estabelecida, o cruzamento verificado, foi tolerado pelo Senhor, sem embargo dos fatores de imortalidade que prevaleciam, e isso porque os exilados, conquanto fossem espíritos mais evoluídos em relação aos habitantes terrestres, vindo agora habitar esse mundo primitivo, onde as paixões, como já dissemos, imperavam livremente, não resistiram à tentação e se submeteram às condições ambientes. Isso, aliás, não admira, e era mesmo natural que acontecesse, não só pelo grande império que a carne exerce sobre o homem nos mundos inferiores, como também pelo fato de os exilados terem sido expulsos da capela, justamente por serem propensos ao mal, falíveis na moralidade. Entretanto, mesmo tolerando, a justiça divina lhes criava limitações, restrições. As leis para eles inexoravelmente se cumpririam, fazendo com que colhessem os frutos dos próprios atos. Suas vidas seriam mais curtas, seus corpos físicos definhariam, como quaisquer outros que abusem das paixões, e seriam pasto de moléstias dizimadoras. Veja-se na própria Bíblia que para as primeiras gerações de homens após Sete, tempo da descida, e até Noé, dilúvio asiático, considerável é o número de anos atribuídos à existência humana, enquanto a delimitação de 120 anos estabelecida para os descendentes dos homens da corrupção representa uma diminuição considerável, de quase 2/3. Isso, do ponto de vista físico,
porque quanto à moral, as consequências foram tremendas e lamentáveis. Com o correr do tempo, uma corrupção geral se alastrou e generalizou-se de tal forma que provocou punições imediatas. É quando a narrativa bíblica diz: "E viu o Senhor que a maldade do homem se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente." E mais adiante, a terra estava corrompida diante da face do Senhor. Encheu-se a terra de violência, porque toda a carne havia corrompido, e o seu caminho sobre a terra. Assim, pois, a experiência punitiva dos capelinos, do ponto de vista moral, malograra, porque eles, ao invés de sanear o ambiente planetário, elevando-o a níveis mais altos, de acordo com o maior entendimento espiritual que possuíam, ao contrário, concorreram para generalizar as paixões inferiores, saturando o mundo de maldade e com a agravante de arrastarem na corrupção os infelizes habitantes primitivos, ingênuos e ignorantes, cuja tutela e aperfeiçoamento lhes couberam como tarefa redentora. E então, havendo-se esgotado a tolerância divina, segundo as leis universais da justiça, sobrevieram as medidas reparadoras para que a terra fosse purificada e os espíritos culposos recolhessem, em suas próprias consciências, os dolorosos frutos de seus desvarios. Capítulo 14. Os expurgos reparadores. Em consequência, o vasto continente da Lemúria, núcleo central da terceira raça, afundou-se nas águas, levando para o fundo dos abismos milhões de seres rudes, vingativos, egoístas e animalizados. Este continente, chamado na literatura indiana, antiga Shalmad-Dvípa, compreendia o sul da África, Madagascar, Ceilão, Sumatra, Oceano Índico, Austrália, Nova Zelândia e Polinésia. Foi a primeira terra habitada pelo homem. Sua atmosfera era ainda muito densa e a crosta pouco sólida em alguns pontos. Segundo algumas tradições, o homem lemuriano ainda não possuía o sentido da visão como o possuímos hoje. Havia nas órbitas somente duas manchas sensíveis, que eram afetadas pela luz, porém, sua percepção interna, como é natural, era bastante desenvolvida. Os lemurianos da terceira raça-mãe eram homens que apenas iniciavam a vida em corpo físico neste planeta. Não possuíam conhecimento algum sobre a vida material, pois utilizaram corpos etéreos nos planos espirituais de onde provinham, com os quais estavam familiarizados. Desta forma, suas preocupações eram todas dirigidas para esta nova condição de vida, desconhecida e altamente objetiva. Em suas escolas primárias, os instrutores desencarnados que os orientavam se referiam às forças cósmicas que regem o globo e fortemente os cativavam e surpreendiam por serem forças de um astro ainda em fase de consolidação e cuja vida, portanto, era inóspita, perigosa. Ensinavam também sobre fatos referentes à natureza física, às artes e ao desenvolvimento da vontade, da imaginação, da memória, por serem faculdades que desconheciam. A maior parte da população vivia em condições primitivas, análogas às dos animais, e as formas físicas que acabavam de incorporar facilmente degeneraram para a selvageria, muito mais rude e impiedosa que esta que ainda hoje presenciamos aqui na Terra,
junto às tribos primitivas de algumas regiões da Ásia, da Austrália e das ilhas do Pacífico Sul. A Lemúria desapareceu 700 mil anos antes do alvorecer da Idade Terciária. Sua existência, como muitas outras coisas reais, tem sido contestada e não é admitida pela ciência oficial. Porém, ao mesmo tempo, essa ciência considera um mistério a existência de aborígenes na Austrália, a imensa ilha ao sul do Oceano Índico, tão afastada de qualquer continente. Esses aborígenes são até hoje inassimiláveis ante a civilização, extremamente primitivos e de cor escura, como os próprios seres que habitavam a antiga Lemúria. O território da Austrália apresenta aspectos e condições que a Terra teria tido em idades remotas, e os próprios animais são ainda semelhantes aos que viveram naqueles tempos. Mas assim como sucede em relação à Atlântida, a ciência, aos poucos, vai se aproximando dos fatos e aceitando as revelações e as tradições do mundo espiritual, sobre as quais nenhuma dúvida deve persistir a respeito desses fatos. Com este cataclismo, grandes alterações se produziram na crosta terrestre. Primeiro, completou-se o levantamento da Ásia. Segundo, as águas existentes a oeste desse continente refluíram para o norte e para o sul, e em seu lugar se suspenderam novas terras, formando a Europa, B, a Ásia Menor, C, a África em sua parte superior. Ao centro e norte desta última região, formou-se um imenso lago que os antigos denominaram Tritônio, que mais tarde, como veremos adiante, foi substituído por desertos. Desse cataclismo, todavia, milhares de rutas se salvaram, ganhando as partes altas das montanhas que ficaram sobre as águas e passaram então a formar inumeráveis ilhas no Oceano Índico e no Pacífico, as quais ainda hoje permanecem, como também atingiram as costas meridionais da Ásia, que se levantaram das águas, e cujo território se lhes abria à frente, acolhedoramente, como também sucedeu em relação à atual Austrália. Nessas novas regiões, os sobreviventes se estabeleceram e se reproduziram, formando povos semi-selvagens, que mais tarde, com o suceder dos tempos, foram dominados pelos árias, os homens da quinta raça, quando estes invadiram a Pérsia e a Índia, vindos do Ocidente. Os descendentes desses sobreviventes rutas, mais tarde na Índia, no regime de castas instituído pelo brahmanismo, constituíram a classe dos Sudras, os nascidos dos pés de Brahma, parte dos quais veio a formar a casta desprezada dos párias, ainda hoje existente. Outra leva de sobreviventes desse cataclismo ganhou as costas norte-africanas, emergidas das águas, passando aí a constituir vários povos, negros de pele luzidia, também até hoje existentes. Após esses tremendos e dolorosos acontecimentos, os prepostos do Senhor ultimaram novas experiências de cruzamentos humanos no Oriente, a fim de estabelecer novos tipos de transição para a formação de raças mais aperfeiçoadas, utilizando-se de novas gerações de emigrados que continuaram a encarnar nessas regiões. Como diz Emmanuel, com o auxílio desses espíritos degredados naquelas eras remotíssimas, as falanges do Cristo operavam ainda as últimas experiências sobre os fluidos renovadores da vida, aperfeiçoando os caracteres biológicos das raças humanas. Formaram-se assim no plano do Pamir, no centro da Ásia, os núcleos desses novos tipos que em seguida foram sendo impelidos para o sul, descendo através da Pérsia, da Caldeia e Palestina,
de onde alcançaram em seguida o Egito. E por todos estes lugares foram estabelecendo bases avançadas de novas civilizações e novas raças humanas. Sobre eles, diziam que eram deuses as inscrições cuneiformes babilônicas já citadas, pois realmente, em relação aos demais tipos existentes, mereciam tal designação. Capítulo 15. Na Atlântida, a quarta raça. Extinta dessa forma, em sua grande massa, a terceira raça habitante do Oriente, levantou-se então no Ocidente o campo da nova civilização terrestre, com o incremento das encarnações dos exilados na Grande Atlântida, o habitat da quarta raça, onde prepostos do Cristo já haviam, antecipadamente, preparado o terreno para esses novos surtos de vida planetária. Assim, pois, deslocava-se para essa nova região o progresso do mundo, enquanto os remanescentes da terceira raça, inclusive os tipos primitivos, continuariam a renascer nos povos retardados de todo o globo, os quais não pudessem acompanhar a marcha evolutiva da humanidade em geral, como até hoje se pode verificar. E da mesma forma como sucedera em outras partes na Atlântida, os exilados, a partir dessa deslocação de massas, seguiram lentamente sua rota evolutiva, e apesar de mais evoluídos e menos selvagens que os rutas do Oriente, nem por isso primavam por uma conduta mais perfeita. Os atlantes primitivos da quarta raça-mãe, que vieram em seguida, eram homens de elevada estatura, com a testa muito recuada, tinham cabelos soltos e negros, de seção redonda, e nisto diferiam dos homens que vieram mais tarde, que possuíam seção ovalada. Suas orelhas eram situadas bem mais para trás e para cima no crânio. A cabeça do perispírito ainda estava um tanto para fora, em relação ao corpo físico, o que indicava que ainda não havia integração perfeita. Na raiz do nariz havia um ponto que no homem atual corresponde à origem do corpo etéreo. Não confundir com a glândula hipófise, que se situa muito mais para dentro da cabeça, na cela turca. Esse ponto dos atlantes, separado como nos animais, nos homens atuais coincide no etéreo e no denso, perfeitamente integrados no conjunto psicofísico, e essa separação dava aos atlantes uma capacidade singular de penetração nos mundos etéreos, e permitiu que desenvolvessem amplos poderes psíquicos que, por fim, degeneraram e levaram à destruição do continente. Nos atlantes dos últimos tempos, entretanto, quando habitavam a Poseidônia, após os afundamentos anteriores, esses dois pontos já se haviam aproximado, dando a eles plena visão física e desenvolvimento dos sentidos. Nesse continente, a primeira sub-raça, Homahaus, possuía pouca percepção e pequeno desenvolvimento de sentimentos em geral, mas grandes possibilidades de distinguir e dar nome às coisas que viam e, ao mesmo tempo, agir sobre elas. Foi a sub-raça que desenvolveu os rudimentos da linguagem e da memória, conhecimentos anteriormente esboçados e interrompidos na Lemúria por causa do afundamento desse continente, pelo mesmo motivo da degradação moral. Das outras sub-raças, os Travelates desenvolveram a personalidade e o sentido da realeza e adoravam seus antepassados, chefes e dirigentes. Os Toltecas desenvolveram o animismo e o respeito aos pais e familiares,
iniciaram os governos organizados e adquiriram experiência sobre administração, bem como de nações separadas e de governos autônomos, formando assim os padrões, os modelos da civilização pré-histórica que chegam até ao nosso conhecimento atual. Os atlantes eram homens fortes, alentados, de pele vermelha escura ou amarela, imberbes, dinâmicos, altivos e excessivamente orgulhosos. Desde que se estabeleceram como povos constituídos neste vasto continente, iniciaram a construção de um poderoso império, onde, sem demora, predominaram a rivalidade intestina e as ambições mais desmedidas de poderio e de dominação. Por outro lado, desenvolveram faculdades psíquicas notáveis para a sua época, que passaram a aplicar os serviços dessas ambições inglórias, e de tal forma se desenvolveram suas dissensões que foi necessário que ali descessem vários missionários do alto para intervir no sentido de harmonizar e dar diretrizes mais justas e construtivas às suas atividades sociais. Segundo consta de algumas revelações mediúnicas, ali encarnou 2 vezes, sob os nomes de Anfion e de Antúlio, o Cristo planetário, como já o tinha feito anteriormente na Lemúria, sob os nomes de Numu e Juno, e como o faria mais tarde na Índia, como Krishna e Buda, e na Palestina, como Jesus. Porém, triunfaram as forças inferiores e a tal ponto se generalizaram os desentendimentos entre os diferentes povos, que se impôs a providência da separação de grandes massas humanas mormente entre a. Roman House, B. Turianos, C. Mongóis, D. Travilates, refluindo parte deles para o norte do continente, de onde uma parte passou à Ásia, pela ponte ocidental do Alasca, localizando-se principalmente na China, e outra parte alcançou o continente hiperbóreo, situado, como já vimos, nas regiões árticas, ao norte da Europa, que nessa época apresentavam magníficas condições de vida para os seres humanos. No seio da grande massa que permaneceu na Atlântida, formada pelas outras 3 sub-raças, A. Toltecas, B. Semitas e C. Acádios. O tempo, no seu transcurso milenário, assinalou extraordinários progressos no campo das atividades materiais, conquanto, semelhantemente ao que já sucedera no Oriente, as sociedades desses povos tinham se deixado dominar pelos instintos inferiores e pela prática de atos condenáveis, de orgulho e de violência. Assim, então, lastimavelmente degeneraram, comprometendo sua evolução. Lavrou entre eles tão terrível corrupção psíquica que, como consequência, ocorreu novo e tremendo cataclismo. A Atlântida também submergiu. Os arquivos da história humana não oferecem aos investigadores dos nossos dias documentação esclarecedora e positiva desse acontecimento, como, aliás, também sucede e ainda mais acentuadamente em relação à Lemúria. Por isso é que esses fatos, tão importantes e interessantes para o conhecimento da vida planetária, estão capitulados no setor das lendas. Mas, não obstante, existem indicações aceitáveis de sua autenticidade, que constam de uma extensa e curiosa bibliografia assinada por autores respeitáveis de todos os ramos da ciência oficial. Como não temos espaço nesta obra para expor a questão detalhadamente, nem esse é o nosso escopo, porque não desejamos sair do terreno espiritual, limitamo-nos unicamente a transcrever um documento referente à Atlântida, que reforça nossa desvaliosa exposição. É o manuscrito denominado O Troiano, descoberto em escavações arqueológicas
do país dos toltecas, ao sul do México, e que se conserva, segundo sabemos, no British Museum de Londres. Ele diz: no ano 6 de Can, em 11 Muluk, no mês de Isaac, terríveis tremores de terra se produziram e continuaram sem interrupção até o dia 13 de Shuen. A região das colinas de argilas, o país de Mu, foi sacrificado. Depois de sacudido por 2 vezes, desapareceu subitamente durante a noite. O solo, continuamente influenciado por forças vulcânicas, subia e descia em vários lugares, até que cedeu. As regiões foram então separadas umas das outras e depois dispersas. Não tendo podido resistir às suas terríveis convulsões, elas afundaram, arrastando 64 milhões de habitantes. Isto passou-se 8.060 anos antes da composição deste livro. O Codex Tolteca Tira, livro das migrações, menciona, entre outras, as migrações de 8 tribos, que alcançaram as praias do Pacífico, vindas de uma terra situada a leste, chamada Aztlán. As lendas mexicanas falam de uma terrível catástrofe, de uma inundação tremenda que obrigou as tribos Nahoa e Quinché a emigrarem para o extremo sudoeste. Nos velhos desenhos mexicanos, a misteriosa pátria de origem dos toltecas e astecas, a terra Aztlán, está representada por uma ilha montanhosa e uma dessas montanhas está cercada por uma muralha e um canal. Os índios peles vermelhas do Dakota, nos Estados Unidos, guardam uma lenda, segundo a qual seus antepassados habitavam uma ilha no Oriente, formando uma só nação, e dali vieram, por mar, para a América. Na Venezuela, Peru e outros lugares encontram-se índios brancos de olhos azuis, cabelos castanhos, e os Varsan, tribo Arovac, afirmam que seus antepassados moravam em um paraíso terrestre no Oriente. O Popol Vuh, obra em 4 volumes que contém toda a mitologia dos maias em idioma quiché, conta que os antepassados dessa tribo de Guatemala vieram, há muitíssimos anos, de um país situado muito a leste, em pleno oceano. Havia nesse país o mesmo idioma e homens de diferentes cores, e nessa época o mundo foi afogado por um dilúvio, ao mesmo tempo que um fogo abrasador descia dos céus. Enfim, há inúmeras outras referências entre as tribos da América sobre esse país, Aztlán, e todas concordes em situá-lo no oceano, a leste, lugar justamente onde se localizava a Atlântida. Essa narração do manuscrito troiano é corroborada pelas tradições maias, povos sobreviventes do fenômeno, que se referem a 2 cataclismos ocorridos, um deles em 8.452 a.C. e outro 4.292 a.C. Tradições essas, como se vê, noticiam dos afundamentos parciais em vez de um geral, em resumo, que o continente foi destruído em 2 vezes e em 2 épocas diferentes e bem afastadas uma da outra. Disso se conclui que primeiramente afundou a Grande Atlântida, o continente primitivo, acontecimento descrito no troiano, e 4.160 anos depois, submergiu por sua vez uma parte que restou do grande continente, que era na antiguidade conhecida por Pequena Atlântida, Poseidones, região formada por uma ilha de larga extensão, que se desenvolvia na costa norte da África, à altura do atual Mar dos Sargassos, em sentido leste-oeste. De fato, há muitas comprovações disso. No fundo do Atlântico foram encontradas lavas vulcânicas cristalinas.
cuja congelação era própria de agentes atmosféricos, dando a entender que o vulcão que as expeliu era terrestre e o esfriamento da lava se deu em terra e não no mar. Estudos realizados no fundo desse oceano revelam a existência de uma grande cordilheira, começando na Irlanda e terminando mais ou menos à altura da foz do rio Amazonas, no Brasil, cuja elevação é quase 3.000 metros acima do nível médio do fundo do oceano. Os homens do Cro-Magnon eram do tipo Atlante, muito diferentes de todos os demais, e só existiram na Europa Ocidental, na face fronteira ao continente desaparecido, mostrando que dali é que vieram. O idioma dos bascos não tem afinidade com nenhum outro da Europa ou do Oriente e muito se aproxima dos idiomas dos americanos aborígenes. Os crânios dos Cro-Magnos são semelhantes aos crânios pré-históricos encontrados em Lagoa Santa, Minas Gerais, no Brasil. Há pirâmides semelhantes no Egito e no México, e a mumificação de cadáveres praticada no Egito Antigo o era também no México e no Peru. Também se verificou que o fundo do Atlântico está lentamente se erguendo. A sondagem feita em 1923 revelou um erguimento de 4 quilômetros em 25 anos, o que concorda com as profecias que dizem que a Atlântida se reerguerá do mar para substituir continentes que serão, por sua vez, afundados nos dias em que estamos vivendo. Enfim, uma infinidade de indícios e circunstâncias asseveram firmemente a existência deste grande continente, onde viveu a quarta raça, entre a Europa e a América. Estes dados, quanto às datas, não podem ser confirmados historicamente, porém, segundo a tradição espiritual, entre o afundamento da Lemúria e da Grande Atlântida, houve um espaço de 700.000 anos. O ciclo Atlante foi o termo extremo da materialidade do Manvantara, cujo arco descendente se completou sob a quarta sub-raça. A terra firme parece ter chegado por esses tempos ao seu máximo de extensão, ostentando-se em vários continentes e uma infinidade de ilhas. Ultimou-se o desenvolvimento das faculdades físicas do gênero humano, ao passo que o característico psicológico foi o desejo, cujo império entregou o homem de pés e mãos atados ao gênio do mal. A peçonha e o saber do sangue estabeleceram então o seu reinado. Os atlantes possuíam um profundo conhecimento das leis da natureza, mormente das que governam os 3 elementos, terra, água e ar. Eram também senhores de muitos segredos da metalurgia. As suas cidades eram ricas em ouro e alguns de seus palácios eram feitos desse metal. Suas sub-raças espalharam-se por todos os países do mundo de então. Cultivavam a magia negra e utilizavam-se grandemente dos elementais e de outros seres do submundo. O apogeu da civilização atlante teve a duração de 70.000 anos e exerceu profunda influência na história e na religião de todos os povos pré-históricos que habitaram o Mediterrâneo e o Oriente Próximo. Como as anteriores, esta raça-mãe teve, como já vimos, 7 sub-raças. As 4 primeiras habitaram o continente até sua submersão, e as 3 últimas habitaram a grande ilha Poseidones. Os chineses, mongóis em geral, inclusive os javaneses, são na Ásia os remanescentes desses povos no seu período de natural decadência etnográfica, diz o Mahatma no Imavati. Na Idade Eoceno, ainda no seu começo, o ciclo máximo dos homens da quarta raça, os atlantes,
tinha chegado ao seu ponto culminante, e o grande continente, pai de quase todos os continentes atuais, mostrou os primeiros sintomas de mergulhar nas águas, processo que durou até a 11.446 anos, quando a sua última ilha, que podemos com propriedade chamar de Poseidones, abismou-se com estrondo. Não se pode confundir Lemúria com Atlântida. Ambos os continentes sossobraram, mas o período decorrido entre as duas catástrofes foi cerca de 700 mil anos. Floresceu a Lemúria e terminou a sua carreira no espaço de tempo que antecedeu a madrugada da Idade Eoceno, pois a sua raça foi a terceira. Contemplai as relíquias dessa nação, outrora tão grandiosa, em alguns dos aborígenes de cabeça chata que habitam a vossa Austrália. Lembrai-vos de que por baixo dos continentes explorados e escavados pelos cientistas, em cujas entranhas descobriram a Idade Eoceno, obrigando-a a entregar os seus segredos, podem jazer ocultos nos leitos oceânicos insondáveis outros continentes muito mais antigos. Assim, por que não aceitar que os nossos continentes atuais, como também Lemúria e Atlântida, hajam sido submergidos já por diversas vezes, dando assento a novos grupos de humanidades e civilizações que no primeiro grande solevamento geológico do próximo cataclismo, na série de cataclismos periódicos que ocorre desde o começo até o fim de cada circuito, os nossos atuais continentes submetidos já à autópsia hão de afundar-se, enquanto tornem a surgir outras Lemúrias e outras Atlântidas. Assim como aconteceu antes com a Lemúria, o afundamento da Atlântida trouxe para a geografia do globo novas e importantes modificações na distribuição das terras e das águas, a saber, com o afundamento da Grande Atlântida, sobrelevou-se o território da futura América, que se rematou ao ocidente, no centro e no sul com a Cordilheira dos Andes. B. Completou-se o contorno desse continente na parte oriental. C. Permaneceram sobre as águas do oceano que então se formou, e conserva o mesmo nome do continente submergido, o Atlântico. Algumas partes altas que hoje formam as ilhas de Cabo Verde, Açores, Canárias e outras. D. Na Europa, levantou-se a Cordilheira dos Alpes. Com o afundamento da pequena Atlântida, produziu-se novo levantamento na África, completando-se esse continente com a secagem do lago Tritônio e, consequentemente, formação do deserto do Saara, até hoje existente. D. Foi rompido o istmo de Gibraltar, formando-se o atual estreito do mesmo nome e o mar Mediterrâneo. Essa narrativa do troiano e as tradições dos maias, por outro lado, concordam com as tradições egípcias reveladas a Solon pelos sacerdotes de Sais 600 anos antes da nossa era, as quais afirmam que a Atlântida submergiu 9.500 anos antes da época em que eles viviam. Também concordam com a narrativa feita por Platão em seus livros Timeu e Crítias, escrita 4 séculos antes de Cristo, na qual esse renomado discípulo de Sócrates, filósofo e iniciado grego que gozou na antiguidade de alto e merecido prestígio, confirma todas estas tradições. Para o trabalho que estamos fazendo, considerada a sua feição mais que tudo espiritual, basta-nos a tradição. Por último, quanto aos habitantes sobreviventes desses 2 cataclismos, resta dizer que parte se refugiou na América sobrelevada, vindo a formar os povos astecas, maias, incas e peles vermelhas em geral,
ainda hoje existentes. Parte alcançou as costas norte-africanas, vindo a trazer novo contingente de progresso aos povos ali existentes, principalmente aos egípcios, e uma última parte, finalmente, a de importância mais considerável para a evolução espiritual do planeta. Ganhou as costas do continente hiperbóreo para leste, onde já existiam colônias da mesma raça, para ali, emigradas anteriormente, como já dissemos, e cujo destino será em seguida relatado. Assim, com estes acontecimentos terríveis e dolorosos, extinguiu-se a quarta raça e abriu-se campo às atividades daquela que a sucedeu, e sobre todas as demais foi a mais importante e decisiva para a incipiente civilização do mundo. Capítulo 16. A quinta raça. Com a chegada dos remanescentes da Atlântida, os povos hiperbóreos ganharam forte impulso civilizador. E após várias transformações operadas no seu tipo fundamental biológico, por efeito do clima, dos costumes e dos cruzamentos com os tipos base, já previamente selecionados pelos auxiliares do Cristo, conseguiram estabelecer os elementos etnográficos essenciais e definitivos do homem branco, de estatura elegante e magnífica, cabelos ruivos, olhos azuis, rosto de feições delicadas. Nessa época, como tantas vezes sucedera no globo anteriormente, esse continente começou a sofrer um processo de intenso resfriamento que tornou toda a região inóspita, hostil à vida humana. Por essa razão, os hiperbóreos foram obrigados a emigrar em massa e quase repentinamente para o sul, invadindo o centro do Planalto Europeu, onde se procuraram estabelecer. Eis como E. Escher, o inspirado autor de tantas e tão belas obras de fundo espiritualista, descreve esse êxodo. Se o sol da África incubou a raça negra, direi que os gelos do Polo Ártico virão a eclosão da raça branca. Estes são os hiperbóreos dos quais fala a mitologia grega. Esses homens de cabelos vermelhos, olhos azuis, vieram do norte, através de florestas iluminadas por auroras boreais, acompanhados de cães e de renas, comandados por chefes temerários e impulsionados por mulheres videntes. Raça que deveria inventar o culto do sol e do fogo sagrado e trazer para o mundo a nostalgia do céu, umas vezes se revoltando contra ele e tentando escalá-lo de assalto, e outras se prosternando ante seus esplendores em uma adoração absoluta. Como se vê, a quinta raça foi a última, no tempo, e a mais aperfeiçoada, que apareceu na Terra,
como fruto natural de um longo processo evolutivo, superiormente orientado pelos dirigentes espirituais do planeta. Ao se estabelecerem no centro da Europa, os hiperbóreos, logo a seguir e antes que pudessem definitivamente se fixar, foram defrontados pelos negros que subiam da África, sob a chefia de conquistadores violentos e aguerridos, que obrigavam suas hordas sob o estandarte do touro, símbolo da força bruta e da violência. Essas duas raças que assim se enfrentavam, representando civilizações diferentes e antagônicas, prepararam-se para uma guerra implacável, uma carnificina inglória e estúpida, quando os poderes espirituais do alto, visando mais que tudo preservar aqueles valiosos espécimes brancos, portadores de uma civilização mais avançada e tão laboriosamente selecionados, polarizaram suas forças em Rama, jovem sacerdote do seu culto, o primeiro do grande enviados históricos do Divino Mestre, dando-lhe poderes para que debelasse uma terrível epidemia que lavrara no seu povo e adquirisse junto deste enorme prestígio e respeito. Assim, sobrepondo-se mesmo às sacerdotisas que exerciam completo predomínio religioso, Rama assumiu a direção efetiva do povo, levantou o estandarte do Cordeiro, símbolo da paz e da renúncia, e no momento julgado oportuno, conduziu-o para os lados do Oriente, atravessando a Pérsia e invadindo a Índia, desalojando os Hutas primitivos, e aí estabelecendo, sob o nome de Árias, os homens da gloriosa quinta raça. Esses mesmos homens que, tempos mais tarde, se espalharam dominadoramente em várias direções, mas notadamente para o Ocidente, conquistando novamente a Europa, até as bordas do Mediterrâneo. Nessas regiões, plantaram os fundamentos de uma civilização mais avançada que todas as precedentes. Agora podemos apresentar um esboço das 5 raças que viveram no mundo antes e depois da chegada dos capelinos. São as seguintes. Primeira, a raça formada por espíritos que viveram no astral terreno, que não possuíam corpos materiais e por isso não encarnaram na Terra. Característica fundamental, astralidade. Segunda, a raça formada por espíritos já encarnados, que desenvolveram forma, corpo e vida própria, conquanto pouco consistentes. Características, semi-astralidade. Terceira, raça lemuriana, estabilização de corpo, forma e vida, e acentuada eliminação dos restos da astralidade inferior. Com esta raça, começaram a descer os capelinos. Não se conhecem as sub-raças. Quarta, raça Atlante, predomínio da materialidade inferior, poderio material, grupos étnicos, Romahaus, Travelates, Semitas, Acádios, Mongóis, Turanianos e Toltecas. Quinta, raça ariana, predomínio intelectual, evoluiu até o atual 5º grupo étnico, na seguinte ordem: indoriana, acadiana, caldaica, egípcia e europeia. A substituição das raças não se faz por cortes súbitos e completos, mas normalmente por etapas, permanecendo sempre uma parcela como remanescente histórico e etnográfico. Apesar de pertencermos à 5ª raça, ainda existem na crosta planetária povos representantes das raças anteriores, 3ª e 4ª, em vias de desaparecimento nos próximos cataclismos evolutivos. Ao grande ciclo ariano, a 5ª raça, na evolução humana compete o desenvolvimento intelectual, e as raças seguintes, o da intuição e da sabedoria.
Capítulo 17. O dilúvio bíblico. Relatados assim os dois cataclismos anteriores e os acontecimentos que lhes seguiram até o estabelecimento dos Árias nas Índias, resta-nos agora descrever o dilúvio asiático, que é aquele que a Gênese se refere, que foi o último ato do grande expurgo saneador da terra, naquelas épocas heróicas que estamos descrevendo. Eis como Moisés relata o pavoroso evento. E esteve o dilúvio 40 dias sobre a terra, e todos os altos montes que haviam debaixo de todo o céu foram cobertos. E expirou toda a carne que se movia sobre a terra, tudo que tinha fôlego de espírito de vida sobre a terra, tudo que havia no seco, morreu. E ficou somente Noé e os que estavam com ele na arca. E agora a narração sumério-babilônica feita por Zisutros, rei da 10ª dinastia, considerado o Noé caldaico. O Senhor do impenetrável abismo anunciou a vontade dos deuses, dizendo: Homem do Surripaque, faz um grande navio e acaba-o logo. Eu destruirei toda a semente da vida com um dilúvio. E prossegue o narrador: Quanto chamas veio, no tempo pré-fixado, então uma voz celestial bradou: À noite farei chover copiosamente. Entra no navio e fecha a porta. Quando o sol desapareceu, fui preso do terror. Entrei e fechei a porta. Durante 6 dias e 6 noites, o vento soprou e as águas do dilúvio submergiram a terra. Cheio de dor, contemplei então o mar. A humanidade em lodo se convertera, e como caniços, os cadáveres boiavam. Diz a tradição egípcia: houve grandes destruições de homens, causadas pelas águas. Os deuses, querendo expurgar a terra, submergiram-na. E a tradição persa acrescenta: a luz do Ised da chuva brilhou na água durante 30 dias e 30 noites. E ele mandou chuva sobre cada corpo por espaço de 10 dias. A terra foi coberta de água até a altura de um homem. Depois, toda aquela água foi outra vez encerrada. E os códigos esotéricos hindus narram o seguinte: o dia de Brahma não estava ainda terminado, quando se levantou a cólera do varão celeste, dizendo: Por que, transformando minha substância, criei o éter, transformando o éter, criei o ar, transformando a luz, criei a água, e transformando a água, criei a matéria? Por que projetei na matéria o germe universal do qual saíram todas as criaturas animadas? E eis que os animais se devoram entre si, que o homem luta contra seu irmão, desconhece minha presença e outra coisa não faz que destruir minha obra, que por toda parte o mal triunfa do bem. Sem atender à eclosão das idades, estenderei a noite sobre o universo e reentrarei no meu repouso. Farei reentrarem as criaturas na matéria, a matéria na água, a água na luz, a luz no ar, o ar no éter, e este na minha própria substância. A água da qual saíram as criaturas animadas destruirá as criaturas animadas. Mas continua a narração. Vishnu, ouvindo estas palavras, dirigiu-se a Brahma e pediu-lhe que permitisse a ele mesmo intervir pessoalmente, para que os homens não fossem todos destruídos e pudessem se tornar melhores futuramente. Obtida a concessão, Vishnu ordena ao santo varão Vaisvasvata que construa um grande navio, entre nele com sua família e outros espécimes de seres vivos, para que assim possa ser preservada na terra a semente da vida.
Assim que isso foi feito, desabou a chuva, os mares transbordaram e a terra inteira desapareceu sob as águas. E continuando, encontramos entre os tibetanos a mesma recordação histórica de um dilúvio havido em tempos remotos, o mesmo sucedendo com os tártaros, cujas tradições dizem que uma voz tinha anunciado o dilúvio. Rebentou a trovoada e as águas, caindo sempre dos céus, arrastaram imundícies para o oceano, purificando a morada dos homens. E finalmente o acontecimento é contado pelos chineses da seguinte forma: quando a grande inundação se elevou até o céu, cercou as montanhas, cobriu todos os altos, e os povos, perturbados, pereceram nas águas. Por estes relatos diferentes, se verifica que todos os povos do Oriente conheciam o fato e se referiam a um dilúvio ocorrido nesta vasta região que vai das bordas do Mediterrâneo, na Ásia Menor, ao centro-norte do continente asiático. Em alguns desses relatos, as semelhanças são flagrantes e dão a entender que ou o conhecimento veio promanando de uma mesma fonte informativa, ou realmente ocorreu, atingindo toda essa região e deixando na consciência coletiva dos diferentes povos que a habitavam a recordação histórica, para logo ser transformada em tradição religiosa. Por outro lado, há vários contestadores da veracidade do acontecimento, que se valem de diferentes argumentos, entre os quais este de que chuvas, por mais copiosas e prolongadas que fossem, não bastariam para inundar a terra em tão extensa proporção, cobrindo altos montes, como diz Moisés, ou elevando-se até o céu, como diz a tradição chinesa. Atenta-se, porém, para o fato de que o estilo oriental de narrativas é sempre hiperbólico, como também note-se que os testemunhos de alguns outros povos, como por exemplo o persa, não vão tão longe em tais detalhes, e os egípcios, que estão situados tão próximos da Palestina, são ainda mais discretos, afirmando unicamente que a terra foi submergida. Atentando para as narrativas hebraica, hindu e sumério-babilônica, parte das quais acabamos de transcrever, verifica-se que em todas, entre outras semelhanças, existe a mesma notícia de uma família que se salva das águas, enquanto todos os demais seres perecem. Julgamos quase desnecessário esclarecer que essas famílias representam a parte melhor da população que se salvou, o conjunto de indivíduos moralmente mais evoluídos ou moralmente menos degenerados, que a providência divina preservou do aniquilamento, para que os frutos do trabalho comum, o produto da civilização até aí atingida, não fossem destruídos e pudessem se transmitir às gerações vindouras. Assim também sucedeu, como já vimos, nos cataclismos anteriores da Lemúria e da Atlântida, e assim sucede invariavelmente todas as vezes que ocorrem expurgos saneadores do ambiente espiritual planetário. A grande massa pecadora é retirada e somente um pequeno número selecionado sobrevive. Justamente como disse o Divino Mestre na sua pregação: são muitos os chamados, poucos os escolhidos. No que se refere às controvérsias já citadas, nada mais temos a dizer senão que a circunstância de estar o acontecimento do dilúvio registrado nos arquivos históricos de todos os povos referidos basta para provar sua autenticidade, como também para excluir a hipótese adotada por alguns historiadores de que essas narrativas se referem ao dilúvio universal, ou a algum dos períodos glaciários a que atrás nos referimos. O dilúvio narrado na Bíblia representa a invasão da bacia do Mediterrâneo
pelas águas do Oceano Atlântico, quando se rompeu o Istmo de Gibraltar com o afundamento da pequena Atlântida e seu cortejo de distúrbios meteorológicos. Com a descrição do dilúvio asiático e de acordo com a divisão que adotamos para a história do mundo, como consta no capítulo 3º, aqui fica encerrado o primeiro ciclo, o mais longo e difícil, para a evolução planetária, que abrange um período de mais de 500 milhões de anos.